Vamos começar, então, pela ordem que está na programação. O primeiro a apresentar é o Henrique Amorim Soares. O título do trabalho é Arquitetura e Heteronomia, repensando os primórdios do modernismo no Brasil a partir das contribuições de Pierre Bourdieu. Ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Viçosa, possui licenciatura também em Artes pela Universidade do Cândido Mendes, mestre em Planejamento Urbano e Regional pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é doutorando em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal Fluminense. Também trabalha na Universidade Federal Fluminense, certo? Na Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio. E é professor do curso técnico em edificações na FATEC, Rio de Janeiro. O artigo foi escrito em coautoria com Glauco Bienenstein, que acho que não está na sala ainda, mas se ele aparecer a gente dá uma palavrinha sobre ele. Fica à vontade, Henrique, a palavra está com você. Boa tarde. O professor Glauco, eu estava falando com ele agora há pouco, ele está com dificuldade de entrar na sala, mas ele já deve estar Tá. chegando, então. Ele Então pediu... vou aproveitar e vou apresentar ele, então, já que, né? Pode ser. Para ficar registrado, o Glauco deve ser o seu orientador, é arquiteto, Exatamente. pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Geografia pelo Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio, doutor em Planejamento Urbano e Regional pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com estágio doutoral na Faculdade de Economia e Sociologia da Universidade de Ciência e Tecnologia em Lille, na França, e cursou também o PhD módulo on European Regional Development Planning e fez o pós-doutorado em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, professor titular do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Escola de Arquitetura da Universidade Federal Fluminense. Então fica registrado também o Glauco. Joia. Então, boa tarde de novo a todos, né? Bom, vou apresentar aqui o trabalho. O Glauco pediu para eu começar apresentando e ele deve chegar na sala, né? Bom, o título do nosso trabalho é Arquitetura e Heteronomia, repensando os primórdios do modernismo no Brasil, a partir de contribuições de Pierre Bourdieu. Esse trabalho, cabe registrar, né, feito por mim e pelo professor Glauco, ele teve a sua origem num trabalho que eu realizei no âmbito do doutorado para uma disciplina, né, que eu cursei. Ele iniciou assim, né, mas, posteriormente, eu continuei as reflexões em parceria com o professor Glauco, que é meu orientador, né? Cabe também registrar que este trabalho não está diretamente ligado à minha pesquisa de doutorado. O meu objeto de doutorado é outro, é uma reflexão sobre o projeto arquitetônico na contemporaneidade, mas fazer esse trabalho me ajuda de maneira incidental na minha pesquisa de doutorado, porque a motivação inicial e principal desse trabalho que eu vou apresentar na verdade, estudar os conceitos de Bourdieu e a sua possível aplicação para pensar arquitetura. Então, o trabalho iniciou assim, né? A metodologia do trabalho consiste numa revisão de literatura, primeiramente uma revisão de literatura de conceitos do Pierre Bourdieu, especialmente a noção de campo, e também uma revisão de literatura que consistiu na recuperação e análise de fontes secundárias, que tratam, né, da historiografia da arquitetura, do movimento moderno. Então, o objetivo foi cotejar, né, colocar lado a lado essas diferentes referências bibliográficas e fazendo interpretações e, eventualmente, complementações, né?
Bom, a principal hipótese do trabalho consiste em compreender a arquitetura como um campo, ou seja, como um microcosmo da sociedade. Um microcosmo que apresenta graus variados de autonomia, né, e no qual coexistem tanto regras próprias quanto determinações externas, né, heteronomias, na formação das posições hegemônicas na praxis interna da arquitetura. A estrutura do texto, do artigo, né, ela é composta de 4 partes. Né? Na primeira parte eu faço uma apresentação, uma breve apresentação do Bourdieu e da sua obra. Né? A segunda parte eu explico também rapidamente o conceito de campo. Na terceira parte eu recupero alguns eventos da historiografia arquitetônica, especialmente relacionados ao concurso, o projeto e a obra do Ministério da Educação e Saúde, e as conclusões. Bom, eu vou pedir desculpa antecipadamente, porque é uma apresentação de 15 minutos, a gente tem que passar super raso sobre as coisas, então, assim, me perdoe qualquer deslize, assim, se eu for muito por alto nos assuntos, mas a gente depois pode conversar sobre isso, e quem quiser ler o trabalho, depois me chamar para conversar, sem problema. Bom, a obra de Bourdieu, né, o que a gente pode dizer? Que ele tem fornecido respostas originais às principais questões da sociologia, né, e tem contribuído para a renovação do pensamento científico desde a década de 1970. É importante dizer que ele fundou, né, ele formou uma corrente de pensamento, uma teoria que ele denomina de estruturalismo genético, né? E ele também define como a análise das estruturas objetivas dos diferentes campos é inseparável da análise da gênese no seio dos indivíduos biológicos, das estruturas mentais, que são, em parte, o produto da incorporação das estruturas sociais e da análise da gênese dessas próprias estruturas sociais. Os conceitos do Bourdieu, né, ajudam a desvelar as relações de dominação presentes na sociedade e até mesmo nas práticas mais insignificantes que ocorrem nos microcosmos sociais, nos campos. Né? E também os seus conceitos permitem, né, entender, compreender as estratégias que os agentes sociais traçam, né, mobilizam nos diferentes campos em que ocupam posições desiguais, desniveladas. Bom, eu vou passar agora rapidamente sobre o conceito de campo. Antes, é importante dizer que a noção de campo está ligado à ideia de um espaço social intermediário, conflitual e hierarquizado de relações sociais. O conceito de campo ele possibilita a descrição de um espaço social relativamente autônomo de relações específicas. A visão de Bourdieu da sociedade é como se a sociedade fosse formada por vários microcampos relativamente independentes, interpenetrados e que se relacionam, né? Mas que têm relativa autonomia e regras próprias. Né? Esse modo de compreensão, através da noção de campo, né, permite explicitar, na verdade, exige, né, um modo de compreensão e explicitação da realidade que implica a necessidade de ver além das relações entre os agentes para enxergar as posições que esses agentes ocupam no espaço social. E a forma da interação dessas relações é que determina a estrutura desse campo. Né? Então, todo campo é um campo de forças e um campo de lutas para conservar ou para transformar as forças naquele campo. Né? Neles são travadas disputas pelo poder de representação, de classificação, de categorização da realidade. Né? Isto é, os agentes lutam pelo poder de definir o mundo social, de descrevê-lo e também de prescrever ações sobre eles. Bom, os agentes interagem entre si, né? E essa interação entre os agentes em disputa, né, determina uma estrutura particular de cada campo, né? E o que cada agente pode fazer.
E a posição e a estrutura dos agentes no campo está relacionada ao volume global dos capitais, né, e as espécies de capital que cada agente possui nesse campo. Bom, então o campo é um espaço intermediário, e essa noção de campo, né, a partir dessa noção de campo, Bourdieu sugere que pensemos relacionalmente, ou seja, que a gente deve evitar tanto a alternativa da interpretação interna ou internalista, que tende a enxergar as relações entre os agentes, desconsiderando as questões mais amplas da sociedade. Bourdieu também sugere que a gente rejeite a explicação externalista, que tende a relacionar as questões micro, né, diretamente, sem mediações, com as questões macro da sociedade. Então, rejeitando tanto a interpretação interna quanto externa, ele sugere que a gente procure descrever a sociedade a partir da noção de campo, que é um universo intermediário de relações objetivas, né, nos quais os agentes estão inseridos, né, os agentes e as instituições, e é um espaço que possui regras próprias, né? Então, daí a necessidade de mediação com relação às questões mais amplas que ocorrem na sociedade. O conceito de campo de Bourdieu permite análises tanto micro quanto análises mais ampliadas da sociedade por meio de analogias. E também, a partir da noção de campo, podemos realizar observações históricas, né? E aí, com relação às análises históricas, o Bourdieu sugere que, em vez de focalizar nos grandes homens, as grandes obras, devemos observar as relações, as micro-relações do campo, que são universos relativamente paradoxais, né? E com isso, observar as relações as ações que parecem desinteressadas, mas que produzem de fato a história. As pequenas ações é que vão produzir a história, e não as histórias dos grandes homens, né? Bom, agora fazendo, né, um outro movimento para enxergar a questão da historiografia no Rio de Janeiro, da arquitetura, né, historiografia da arquitetura, né? Então, a gente buscou verificar, né, os embates que ocorreram entre representantes do academicismo e do movimento moderno em torno de escolas, revistas e concursos, né, no período do início do século. Cabe dizer que o início do movimento moderno, nos fins dos anos 1920, no Rio de Janeiro, se caracterizou pelo surgimento de um novo programa arquitetônico, né, a construção de arranha-céus, propiciado primeiro por uma mudança na legislação e também pelo desenvolvimento técnico do concreto armado, né? Com isso, né, os modernos acabaram, de certa maneira, tendo vantagens em relação aos academicistas pela incapacidade do academicismo de se adequar a essa escala dos edifícios de grande porte, né, os arranha-céus. Então, assim, de certa maneira, isso deu uma certa vantagem aos modernos. Na década de 30, né, o debate entre modernos e academicistas foi bastante marcado, né? Uma revista importante que surgiu no período foi a revista Arquitetura e Urbanismo, que se auto-intitulava porta-voz oficial do Instituto dos Arquitetos do Brasil, que era recém-surgido, né? E inicialmente, essa revista, que surgiu em 1936, publicou até 1939, especialmente projetos de casas nos estilos normando, neocolonial, Missões, Marajoara, né? E tinha muita afinidade com a escola, com o que se ensinava na Escola Nacional de Belas Artes. A partir de 1939, há ali uma ruptura, e essa revista também começa a publicar projetos modernos. Cabe dizer que, em 1939, o projeto moderno do Ministério da Educação já estava em construção, né? Bom, o concurso do MES, do Ministério da Educação e Saúde, que é
contemporâneo da revista, ele foi realizado em 1935 e foi vencido, né? Eu vou passar muito rapidamente, gente, aqui. Ele foi vencido pelo arquiteto Arquimedes Memória, que era professor da EMBA também, era professor da cadeira de grandes composições e era titular de um grande escritório no Rio de Janeiro. E a vitória desse projeto, que tinha características marajoara, mesclava com, né, um certo neoclassicismo, assim, ele se deu principalmente por uma obediência do projeto à legislação urbanística e também porque obedecia à risca o orçamento estipulado no edital. Isso foi assim, foram critérios muito importantes na vitória desse projeto. Mas, sim, Só para sinalizar, mais 3 minutos, tá bom? tá bom, obrigado. Então, assim, o ministro Gustavo Capanema, ele participou do júri, mas ele não votou, porque não houve necessidade de desempate, né? Mas ele expressou o seu descontentamento com o projeto vencedor e ele buscou, junto ao presidente Getúlio Vargas, né, pagar o prêmio, não construir aquele projeto vencedor e dar um jeito de contratar o Lúcio Costa posteriormente para fazer um projeto que fosse mais condizente com o que ele acreditava, que não e ele faz severas críticas ao projeto do Arquimedes Memória. Então, assim, o projeto do MES, né, começou a ser feito, contratado junto a Lúcio Costa e a sua equipe, com a consultoria do Le Corbusier, em 1936. Né? E o projeto do Ministério, ele sintetiza os princípios da arquitetura internacional, mas, ao mesmo tempo, ele insere algo novo e local. Né? Inventa-se uma arquitetura nacional a partir do Ministério da Educação. E ele expressa, então, uma tentativa dos arquitetos modernos locais de adaptar a arquitetura estrangeira às condições e à cultura brasileira. Né? E, então, assim, o projeto do MES, do Ministério da Educação, ele busca construir símbolos para o país, né? Um símbolo que, ao mesmo tempo, representasse um Brasil do futuro, né? E, de certa maneira, também que representasse o grupo político que dominava. Lembremos que o Estado Novo estava ali se implantando. Né? Então, assim, a associação do grupo de Lúcio Costa a Le Corbusier representa assim, uma articulação em outra escala a fim de conferir, incrementar os recursos intelectuais e de autoridade simbólicos dos arquitetos locais na disputa com os academicistas. Né? E isso fez alterar a correlação de forças. Né? E, ao mesmo tempo, a participação de agentes políticos na disputa interna da arquitetura fez alterar a correlação de forças. Né? Então, assim, os aportes de Pierre Bourdieu, eles possibilitam análises multidimensionais da arquitetura, né? Na medida em que a gente pode analisar aspectos sociais, políticos, econômicos, extrapolando as questões estéticas e formais e funcionais que geralmente vigoram na arquitetura. Né? Então, assim, é possível descrever a arquitetura como um espaço intermediário e heterônomo de relações conflituais, né? No sentido de ser aberto e dependente de agentes de fora do campo da arquitetura. E, ao mesmo tempo, os agentes dentro do campo da arquitetura interagem entre si e lutam a fim de fazer valer suas descrições da realidade, né? E, assim, literalmente, poder construir e reconstruir o mundo concretamente. Bom, compreender a arquitetura como um campo, finalizando, né, significa que a gente não deve analisar as questões internas desconectadas das questões externas. Ao mesmo tempo, a gente não pode ligar as questões internas às externas sem as devidas mediações, porque a arquitetura tem as suas próprias regras de existência. Né? E as articulações que os agentes internos conseguem estabelecer com agentes de fora da arquitetura e de outras escalas ajudam e modificam a correlação de forças internas entre os agentes. Bom,
um motivo óbvio para a heteronomia ou para a determinação externa na arquitetura significa está relacionado ao fato dos arquitetos necessitarem da contratação de terceiros, né? Os arquitetos são remunerados por terceiros, né? Eles não produzem obras para si mesmos, né? E então, assim, os artefatos arquitetônicos, eles estão na disputa, eles são utilizados pelo conjunto de agentes sociais e eles também fazem parte de outras disputas no mundo, né? Então, assim, os arquitetos têm, muitas vezes, se valido da relativa autonomia proporcionada pelo Estado, mas, ao mesmo tempo, tendem a se libertar dessa liberdade que o Estado oferece, né? E o Ministério da Educação foi exatamente isso, foi um impulso que os modernos alcançaram com o apoio do Estado para fazer valer o domínio sobre os academicistas, né? Então, assim, eu vou encerrar por aqui, que eu sei que já Sim, encerrou o meu tempo, e já. Uhum. depois a gente pode voltar, se for o caso. Eu agradeço a todos. Muito obrigada, Henrique. Obrigada pela apresentação, um tema muito interessante. Eu vou passar para o próximo, e aí as perguntas ficam para o final, todas juntas. Bom, então agora a gente tem a apresentação do Gabriel Soares da Costa, o trabalho denominado O Conceito de Rede e a Transformação Urbana de Niterói. Gabriel é arquiteto, urbanista, formado pela Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense, analista de políticas públicas e gestão governamental da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão do Município de Niterói, possui MBA em Gestão de Infraestrutura Predial e Industrial e mestrado em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense. Então, Gabriel, a palavra é sua. Gente, boa tarde. Deixa eu compartilhar. Tá aparecendo para todo mundo? Sim, Gabriel. Tá ótimo. Tá bom. Vou botar o cronômetro aqui também. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Gabriel. Também sou da Universidade Federal Fluminense, aqui de Niterói. Mando um abraço para o professor Glauco, que foi meu professor também. Bom, meu trabalho é o conceito de rede e a transformação urbana de Niterói. Esse trabalho, o início dele foi uma disciplina do programa de mestrado, e a ideia desse artigo é justamente trazer a discussão do conceito de rede, relacionando com alguns momentos da própria história da cidade de Niterói. Assim, é um artigo muito breve. Niterói foi fundada em 1573, mas a ideia é tentar trazer alguns conceitos, principalmente o de fixos e fluxos de Milton Santos e o de localização de Flávio Vilaça, para tentar entender como ocorreu a conformação desse tecido urbano da cidade. A ideia é trabalhar algumas ideias de rede. É um conceito muito amplo, extremamente abordado, que mais direcionando para uma ideia de análise urbana. Então, se a gente pega, por exemplo, o conceito, segundo o sociólogo Manuel Castells, a gente tem um conjunto de nós interconectados. Mas a gente pega o do engenheiro economista Nicolas Courrian, que já dá uma ideia mais do conceito de rede para a ideia de cidade. Ele vai trazer tanto uma ideia de rede como algo físico, como infraestrutura que permite transporte, como também de fluxos de informação, de energia, caracterizando esse conceito por uma natureza tanto física, material, quanto imaterial. E aí o geógrafo Milton Santos vai trazer também uma dimensão social e política dessa rede, né? A rede como, além de sua dimensão
de produto material, também uma dimensão de produto social, fruto da sociedade na qual ela se integra. A gente também tem discussões proporcionadas por outros professores e geógrafos, como Ralph Magalhães Braga, que justamente vai corroborar com essa ideia da rede como algo dual, e o conceito de redes geográficas trazidas por Correia, como redes simultaneamente sociais e espaciais, constituídas por um conjunto de localizações interconectadas. E aí eu faço o link com a ideia de localização do Flávio Vilaça. Nas cidades, a gente analisa as cidades, não existem pontos iguais nas cidades. Cada ponto é único. E cada ponto dentro dessa rede é único, com características próprias, com características que são absolutas no sentido da localização, no sentido do ponto dentro desse espaço, mas também relativa entre os pontos entre si. E trazendo para um contexto capitalista, esses pontos têm valor, né? Então, a questão das amenidades naturais, e aí, no caso de cidades como Rio de Janeiro e Niterói, isso é determinante no espaço, a proximidade com o mar, a localização das montanhas, então o relevo é um fator condicionante para a valorização ou desvalorização desses pontos, mas como também acesso aos serviços e a localização dos empregos dentro dessa ideia de fluxos, tanto materiais, e aí a gente tem de transporte, de pessoas, de matérias-primas, quanto de fluxos de energia e de dinheiro, ainda mais hoje no século XXI, esses fluxos cada vez estão mais virtuais. Mas ainda assim a localização não deixa de ter a sua própria importância. Então, eu trago essa discussão, e aí também, por exemplo, o geógrafo Maurício de Abreu, tratando da evolução do Rio de Janeiro, ele traz muito essa ideia do capitalismo como e a questão da valorização desse espaço como determinante da conformação urbana, no caso da cidade do Rio de Janeiro. E quando a gente fala de cidades, de localizações, o conceito de fixos e fluxos, eles são perfeitamente cabíveis e ajudam a gente a entender também esse espaço. Bom, aí entrando um pouco no estudo de caso, para quem não conhece, Niterói é uma região da cidade metropolitana, né, do Rio de Janeiro, está em frente. Ela é conectada por uma ponte, foi inaugurada em 74. São cidades cujas a história de cada uma delas, elas são bem entremeadas. Niterói foi fundada em 1573 pelo índio Araribóia, fruto das transferências das terras da Banda da Além, como eram chamadas pelos portugueses em contribuição ao seu serviço prestado na defesa desse território. E a ideia desse artigo é focar basicamente no século XIX e até a década de 70 do século XX, que é o início, efetivamente, dos núcleos urbanos da cidade. Até então eram semarias destinadas à produção de gêneros agrícolas, enfim. O ponto de virada vai ser a chegada da família real, em 1808, na cidade do Rio de Janeiro, mas isso vai influenciar o outro lado da Baía de Guanabara. Niterói, a princípio, se torna uma área de lazer de Dom João VI, até que em 1819 consegue o título de Vila Real da Praia Grande. E em 1820 ocorre a criação do primeiro plano de edificação. E aí eu trago a ideia da importância do traçado, porque o traçado é uma abstração teórica que vai justamente planejar os fluxos e os fixos desse local. E no caso desse plano específico, para a região da Praia Grande, aqui, justamente definir o futuro da própria cidade, que até então a principal região era a de São Domingos, mas por falta de espaço físico, eles resolveram realizar esse plano do traçado nessa região da Praia Grande, que hoje é o centro da cidade. Então, a definição desses fixos, desses equipamentos de poder, e, consequentemente, a concentração de poder nessa região afetou completamente o futuro da própria cidade. Por mais que o plano não tenha sido efetivamente
consolidado dessa forma aqui perfeitamente reticulado, tal qual o projeto. Além disso, a transferência desse eixo de São Domingos para a região da Praia Grande, trazendo com elas os serviços, inclusive de transporte para a cidade do Rio de Janeiro, ajudou e contribuiu para a formação dessa centralidade nessa região. Então, a cidade cresce, tanto em importância quanto fisicamente, até não era cidade, era uma vila, mas em 1835, sim, ela adquire esse título e é estabelecido o fluxo regular de transporte marítimo entre esses dois lados. E esse é o principal fluxo que vai direcionar o próprio crescimento. Até então não existia uma ligação física entre esses dois locais, né? Entre os dois pontos da Baía de Guanabara. Então, essa ligação marítima era o grande direcionador e que catapultou o próprio crescimento de Niterói. Em 1841, a gente tem a criação de um novo plano, a expansão ao sul, na região aqui do bairro de Icaraí, e é algo que é um movimento concomitante, não simultaneamente, mas de natureza similar ao que acontecia no Rio, a expansão da cidade ao sul, e como, por exemplo, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, alguns bairros também da Zona Norte, como a Tijuca, no caso do Rio de Janeiro, e Niterói, aqui no bairro do Fonseca, por conta de uma necessidade das elites locais de ter uma outra residência fora do centro conturbado, né? Nessa época você já era percebido uma necessidade de um certo afastamento para quem tinha condições de manter essas localizações um pouco afastadas, ou porque tinham mais de uma residência, ou porque conseguiriam ter um transporte próprio que fizesse esses trajetos. No fim do século, a gente tem na cidade vetores perceptíveis de crescimento, então o mapa aqui está invertido, mas essa aqui é a região sul, a gente tem para a região norte aqui no Fonseca, que eram localidades de classe média ainda, a gente vê o Estado como direcionador desse crescimento, e nessa região mais próxima aqui da região central, a gente vê já uma expansão das atividades industriais presentes aqui nesse centro da cidade. Niterói, no fim do século, passa por um momento muito conturbado, a revolta da Armada, a destruição da cidade, a cidade perde seu papel de capital do estado do Rio de Janeiro, mas no início do século XX ela retoma esse papel. E ao Estado, como um elemento não neutro, como diz Maurício de Abreu, vai por meio da criação, do estabelecimento de fluxos, do reforço dos fluxos econômicos na localidade. Então, é um reforço de Niterói como capital, mas não só capital simbólica, mas como capital econômica, em que os fluxos financeiros passam por essa localidade e os fluxos políticos também. Então, reforçando a própria capitalidade da cidade no sentido de reforçar esse centro, né? E também, não só simbolicamente, economicamente, mas também fisicamente, por meio da criação de equipamentos como o porto da cidade, reforçando todos esses movimentos e seguindo movimentos da época para justamente reforçar esse papel de capital da cidade. Então, ao longo do século XX, a gente tem um ideal progressista, um ideal positivista, uma ideia de destruição de certas camadas históricas para um propósito de modernização, e aí a gente tem a criação aqui, por exemplo, de uma grande avenida no centro da cidade, que é a Amaral Peixoto, que tem uma ideia parecida com a Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, elas são contemporâneas. E essa avenida ela tinha justificativas para facilitar o fluxo de pessoas justamente para o Rio de Janeiro, porque o fim dessa avenida é a Estação das Barcas, então facilitaria a comunicação da capital estadual com a capital federal, simbolicamente, já que não é uma avenida, né, uma estação hidroviária, e facilitar também os fluxos dos automóveis, que se colocavam como o símbolo do progresso também.
Durante as décadas de 50 e 60, a gente tem a consolidação da zona sul da cidade como local das elites. Aqui a gente tem a Praia de Caraí, muito semelhante à forma de ocupação do bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, os grandes blocos de apartamentos com as divisas coladas, com grande presença de serviços e comércio, e há um deslocamento da centralidade, principalmente ao apoio dessas classes médias e classes altas, do centro para a Zona Sul, ao mesmo tempo que há uma degradação do centro da cidade e também da Zona Norte, que adquire, e muito também em função do Estado, um papel principalmente destinado às indústrias e das classes médias mais baixas. Gabriel, Bom, você tem 3 minutos. Tá bom? estou finalizando. A gente tem na década de 70, e aí por que, né, que eu paro na década de 70? A gente tem 2 fatores principais que alteram completamente esse regime dos fixos e fluxos da cidade. Um é a inauguração da Ponte Rio-Niterói, que efetivamente gera uma nova possibilidade de fluxo, alterando a ideia do fluxo marítimo como principal deslocamento entre as cidades do Rio e Niterói, possibilitando também que Niterói se torne uma cidade de passagem para a região dos lagos, e além disso a fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara. Né? Quando a capital foi para Brasília, a cidade do Rio de Janeiro virou o estado da Guanabara. E perdendo esse papel de capital, Niterói perdeu toda uma questão de centralidade, perdeu empregos, então os fluxos econômicos os fluxos econômicos e políticos já não obrigatoriamente tinham que passar mais por ali. Então, são 2 movimentos que fizeram a cidade ter que se reinventar. Então, muito rapidamente falando, a ideia era trazer essas ideias de fixos e fluxos, da localização, no entendimento da cidade como um conjunto de camadas superpostas, em que esses fixos e esses fluxos moldam e são moldados por esses movimentos, a mutabilidade desses fluxos como elemento característico, o Estado como elemento não neutro e direcionador de vetores de ocupação desses espaços, a influência dos contextos socioeconômicos e políticos com rebatimentos físicos e a localização como elemento-chave nas dinâmicas urbanas. É isso. Obrigada, Gabriel. Perfeito. Então, bom, vou passar para a próxima apresentação da Fernanda Milan Facchi. É assim que fala? Facchi? Modernização e modernismo em Londrina. Agentes e suas correspondências, 1950 1960. A Fernanda é doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, mestre em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Maringá e da Universidade Estadual de Londrina. Arquiteta e urbanista formada pela Universidade Estadual de Londrina. O artigo foi escrito com Miguel Antônio Buzar, que nesse momento não está presente, né? Então, passo a palavra para você, Fernanda. Certo, obrigada. Deixa eu compartilhar a tela. Hoje a gente está no eixo sudeste, Rio, São Paulo, com alguns estudos de caso mais para o sul. Posso começar? Tá tudo Sim, certo? por favor. Bom, meu nome é Fernanda. Primeiro, boa tarde a todos. Sou doutoranda do IAUSP, sob orientação do professor Miguel Antônio Buzar. Esse trabalho, ele não tem relação com a minha pesquisa de doutorado. Ele é, na verdade, fruto de um trabalho que realizei como aluno especial, numa disciplina, antes de ingressar no programa.
mas ele é quase que uma reminiscência do meu mestrado, onde eu estudei Londrina, mas, claro, visto de um outro aspecto, outro ponto de vista, um outro momento. Bom, o título é Modernização e Modernismo de Londrina, Agentes e Suas Correspondências, 1950 e 1960. De início, faz-se necessário uma contextualização da cidade. Pois bem, Londrina, ela localiza-se no norte do estado do Paraná, foi designada município no ano de 1934 e teve um rápido desenvolvimento em função de alguns fatores, como a sua posição estratégica, né, próxima do estado de São Paulo, também a existência de matas que possibilitava madeira em excesso, e suas terras férteis, né, sobretudo pela produção cafeeira, que alavancou o progresso da cidade. Em se tratando desse progresso, Yamaki, ele define 3 períodos de reconstrução. O primeiro, marcado pela construção em madeira, o segundo, de 1930 a 1940, no qual há substituição de madeira pela alvenaria, em estilo déco e residências ecléticas, e o terceiro, de 1940 e 1960, onde há construções de cunho modernista e também um intenso processo de verticalização, além do surgimento de novos loteamentos. Bom, a cidade, em pleno desenvolvimento, ela prosperava economicamente e se modernizava, com a atuação de diversos profissionais que garantiam a difusão do ideário moderno em suas obras. Diante disso, há uma periodização estabelecida no que se refere a esses profissionais. Na década de 1940, há o predomínio da atuação de profissionais que não residem em Londrina, além de construtoras de fora. Na década de 50, alguns engenheiros fixam na cidade e algumas construtoras locais são criadas. E, finalmente, na década de 1960, os arquitetos passam a residir na cidade e o mercado da construção civil torna-se especializado. Bom, dito isso, o recorte do trabalho, né, dos anos de 1950 a 1960, compreende esses 3 períodos e foca 3 profissionais, Vila Nova Artigas, Philip Lobauer e Américo Sato. João Batista Vila Nova Artigas nasceu em Curitiba, onde iniciou seus estudos na Faculdade de Engenharia do Paraná, terminado em 1937 na Politécnica de São Paulo. No ano de 1948, ele, né, já era renomado, é contratado pelo então prefeito de Londrina, Hugo Cabral, para a elaboração de um projeto de uma estação rodoviária que fosse maior e mais moderna. Sua contratação atestava o prestígio da cidade, representando a imagem do progresso, que fora facilmente replicado e que reforçava a ideia de cidade progressista e em franco desenvolvimento. Bom, Artigas, em parceria com o Cascaldi, ele desenvolveu para a cidade de Londrina 12 projetos, sendo apenas 7 construídos, entre eles a estação rodoviária, né, dos anos de 1948 a 1952, a Casa da Criança, de 1950 a 1955, o edifício Autolon, de 1948 a 1951, e o Cine Ouro Verde, de 1948 a 1952. De suas obras, nós temos a estação rodoviária, que é o atual Museu de Artes da cidade de Londrina, que no ano de 1974 foi tombado como o primeiro prédio público de arquitetura moderna do Paraná, e no ano de 2021, já como museu, foi tombado como patrimônio cultural do Brasil pelo IPHAN. O edifício, ele se dá em 2 volumes. Um primeiro volume trapezoidal, com painéis envidraçados, uso de brise soleil, rampas internas que marcam o passeio pela edificação,
na qual acontece a parte de serviços, lojas, restaurantes, administrativo, e um segundo volume composto por 7 abóbadas que assinalavam a área de embarque e desembarque dos usuários. Já o edifício Autolon, à direita, foi uma obra privada projetada junto com o Cine Ouro Verde, que a gente pode ver atrás do edifício, em amarelo. Entre eles havia um espaço que tinha um projeto paisagístico do Burle Marx e também um restaurante. E no ano de 1999, apenas o Cine Ouro Verde fora tombado, o que acarretou mudanças e intervenções nessa área. Entre eles, né, a gente pode ver que a área está fechada hoje em dia, e também intervenções no próprio edifício Autolon. O edifício abrigava uma revenda de veículos em seu térreo, né, a loja Autolon, e escritórios de empresas ou profissionais liberais nos demais pavimentos. Philipp Lobauer é alemão, formado arquiteto na Alemanha, e que migra para o Brasil em decorrência da ascensão nazista ao poder, isso porque a sua mulher era judia. Ele fixa-se em São Paulo, onde inicia trabalhando na empresa de construções Brasil, na qual executa uma série de projetos entre São Paulo e a região norte do Paraná. Como ele não tinha registro profissional, o que só ocorreu no ano de 1948, ele não pôde assumir muitos de seus projetos, o que dificulta a análise de sua produção. Com sua situação regularizada, nos anos de 1950, ele deixa de atuar no estado do Paraná. Há, entre suas obras, diversos estudos e projetos não construídos, como no caso de um para o edifício Júlio Fugante, que veremos a seguir na produção de Américo Sato, e outro para o próprio edifício Autolon, que foi um projeto que coube ao Artigas e ao Cascaldi, além de outros tantos que não foram construídos, como a gente pode ver. Entre suas obras construídas, há o edifício Empresa Construções Brasil, ECB, que é o atual edifício Santo Antônio, considerado o primeiro edifício multipiso da cidade. Ele fora projetado para sediar o escritório da empresa no térreo e dispor de escritórios na sobreloja e unidades residenciais no fundo e nos pavimentos superiores. Do lado direito, nós temos um de seus muitos estudos acerca de unidades residenciais, essa em específico publicada pela revista Acrópole, para casas populares na cidade de Londrina. Américo Sato, por sua vez, forma-se engenheiro civil na Escola de Engenharia da Universidade Federal do Paraná e muda-se para Londrina em busca de oportunidades de trabalho. E ele as encontra, porque a cidade ela carecia de profissionais, uma vez que muitas das obras eram realizadas por construtoras de fora e os projetos vinham prontos, então os profissionais não as acompanhavam. Em 1953, ele fundou a construtora Veronese, junto dos irmãos Rômulo e Remo Veronese, responsável por grande parte dos edifícios londrinenses entre os anos de 1950 e 1960. E, de acordo com Suzuki, seus projetos possuíam elegância e limpidez formal, remetendo ao repertório modernista através de modulação estrutural, materiais industrializados e grandes superfícies envidraçadas. Nos anos de 1960, ele passa a atuar em um escritório próprio e, apesar de mudar-se para Curitiba, ele o mantém ativo até os seus 80 anos, completos em 2004. Entre seus projetos constam residências, escritórios, centros comerciais, edifícios empresariais, como no caso do conjunto Centro Comercial, do ano de 1953, do edifício Santa Mônica, do ano de 1966, e do conjunto Folha de Londrina, também do ano de 1966.
duas de suas obras são o conjunto Centro Comercial, que fora projetado com salas comerciais no térreo e na sobreloja, e 3 torres residenciais, cada uma com uma quantidade de unidades por pavimento, uma com 2, outra com 4 e outra com 6. E o edifício Júlio Fugante, com planta triangular e 12 pavimentos, projetado para abrigar lojas no térreo e escritórios em suas 11 salas por pavimento. E na sua fachada, a gente pode ver marcante as esquadrias metálicas, o uso de vidro, o uso de pastilhas, além do uso de pilotis. Bom, e já finalizando, é evidente que o ideal moderno esteve vinculado, né, à cidade de Londrina e região, e como qualquer cidade em processo de modernização, Londrina catalisava qualquer reverberação do moderno. Também a sua dinâmica de modernização esteve sempre atrelada às nuances da economia cafeeira, mas, de todo modo, em sua formação, a diversidade de profissionais nela atuantes revela a sua potência enquanto fomentadora de modernidades múltiplas e divergentes, e sua pretensão em desenvolver seus moldes modernos. Dessa forma, o exercício de profissionais, residentes ou não, impactou na construção da cidade de modo a representar a imagem de progresso pretendida. É o caso de Artigas, Lobauer, Sato e tantos outros. Ainda, os diferentes modernismos apresentados são incorporados pela cidade de tal maneira a culminarem uma produção plural de elementos construtivos variados, técnicas, linguagens, materiais diversos. E, por fim, a atuação de Vila Nova Artigas, Philipp Lobauer e Américo Sato deu-se em momentos e circunstâncias diferentes. No entanto, todas contribuíram para a formação de Londrina, que teve sua modernização refletida em sua formação e sua modernidade oriunda desse processo. Bom, aqui as referências utilizadas ao longo do trabalho, e gostaria de agradecer a todos que estão assistindo e ao Enamparc pela oportunidade. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Sim, parabéns pela apresentação, a todos os que apresentaram até agora também. E vamos passar à última, então, ao Vinícius. O título da apresentação é Arquitetura e Trabalho, a contribuição teórica de Rodrigo Lefebvre e Sérgio Ferro para uma praxis de novo tipo. O Vinícius Okada é mestrando em Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, é graduado em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP em São Carlos, e tem 2 iniciações científicas concluídas, uma sobre cinema e cidade, representações da periferia das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro no cinema brasileiro, e a outra, o papel do arquiteto na produção de habitação de interesse social, tendo como base os programas Minha Casa e Minha Vida e entidades. Vinícius. Perfeito, obrigado. Bom, esse trabalho, né, que eu submeti tem relação direta, né, com minha pesquisa do mestrado, que é justamente estudar o problema da praxis na obra teórica do Rodrigo Lefebvre, e a motivação para esse trabalho, né, para essa submissão foi justamente explorar um pouco a relação do Rodrigo Lefebvre com o Sérgio Ferro, né, este sendo um teórico cujas obras foram muito mais divulgadas no período recente, né? A obra teórica do Rodrigo Lefebvre, o compilado dessa obra
inicial ele data de 2019, iniciativa da Ana Paula Cury. Até então a gente tinha trabalhos que estudavam a obra arquitetônica e teórica dele, como a própria obra do próprio doutorado do Miguel, que está aqui assistindo à mesa, e justamente uma exploração não só das convergências entre esses autores, que são muito claras, mas, sobretudo, buscando uma autonomia entre ambos, tentando dar mais profundidade às considerações do Rodrigo Lefebvre, a partir de sua fortuna teórica, né? De maneira geral, né, ambos os autores eles participam do grupo Arquitetura Nova, junto com Flávio Império, né? Que é um grupo que tem sua atuação aí nos anos 60, 70, no contexto da ditadura empresarial militar, e parte justamente da crítica à arquitetura moderna brasileira hegemônica, né, que era hegemonizada aí justamente pelo assim chamado projeto desenvolvimentista que buscava em termos gerais conduzir enquanto tarefa fundamental da arquitetura brasileira justamente o desenvolvimento econômico e nacional do país nessa nova fase, né? E justamente a crítica vai partir, sobretudo, de como a arquitetura moderna brasileira foi, apesar do seu sucesso, de suas contribuições, tanto práticas quanto teóricas, mas não conseguiu abarcar o povo, não conseguiu trazer para junto de si o povo dentro do seu processo, né? E justamente um texto fundamental, ou melhor dizendo, antes de partir para o Sérgio Ferro, né? O momento histórico fundamental, o marco histórico fundamental para isso é justamente o golpe empresarial militar de 1964, né, onde esse projeto desenvolvimentista, por assim dizer, abre, né, coloca abertamente as suas contradições, as suas insuficiências e, sobretudo, a sua derrota política, né? E justamente um sujeito histórico, né, um ator político fundamental que serve também como base para esses dois arquitetos é justamente Carlos Marighella, né, fundador da ALN, que inicia sua militância no Partido Comunista Brasileiro, PCB, sendo direção durante décadas, que também é uma trajetória compartilhada pelos dois arquitetos, né, que iniciaram sua militância no PCB em 1960 e racham do PCB em 67, junto com Marighella. E justamente Marighella ele vai centrar a crítica dele, estou usando aqui especificamente o texto de 66 chamado A Crise Brasileira, no papel insuficiente que o Partido Comunista teria tido junto do movimento operário, né? Isto é, o PCB, dentro da sua estratégia nacional popular de estabelecer uma revolução democrática popular no Brasil, teria centrado a sua atuação política dentro do binômio, por assim dizer, classe trabalhadora e burguesia, né? Tendo colocado justamente a burguesia como o principal ator político dentro das lutas durante o século XX e tendo se colocado a reboque dessa classe dentro dos movimentos políticos, não conseguindo dessa forma liderar a classe trabalhadora enquanto de fato uma classe de vanguarda que arrastasse as outras classes exploradas para a condução desse processo de uma revolução nacional popular, né? Tem como consequência isso justamente o fato de que no momento derradeiro de crise econômica e social, a burguesia, essa assim chamada burguesia nacional, que seria a burguesia industrial brasileira, ela acaba abrindo mão dessa aliança e justamente apoiando o golpe, né? E então, só para reduzir, né, porque tem muito pano para manga, mas justamente o Marighella ele vai centrar sua crítica nessa questão de como o partido abre mão da luta pela hegemonia proletária, né? Eu acho que isso é algo muito, digamos assim, é
uma premissa que a gente pode identificar na obra teórica, tanto do Sérgio Ferro quanto do Rodrigo Lefebvre. O texto fundamental que eu vou trabalhar é justamente o Canteiro do Desenho, do Sérgio Ferro, onde ali ele vai elucidar historicamente a gênese do arquiteto, que partindo aí, tendo a sua gênese sócio-histórica justamente no Renascimento, vai usar como exemplo fundamental brunellesco, a construção da Catedral de Santa Maria del Fiore, que nada mais é do que um exemplo ilustrativo do processo histórico de desenvolvimento econômico social capitalista, que, dentro desses desenvolvimentos, caracteriza pela especialização do trabalho, pela divisão social do trabalho e, portanto, pela separação entre trabalho manual, né? Então, o arquiteto ele surge justamente como a cristalização desse, abre aspas, né, como diz o Sérgio Ferro, dessa castração intelectual do operário, que não mais não mais pode possuir uma concepção totalizante da obra que ele mesmo, na qual ele mesmo trabalha, né? Essa concepção totalizante é restrita ao arquiteto, ao engenheiro. Justamente ali surge a figura sobretudo no Renascimento, né, do arquiteto enquanto gênio criador, né? E justamente isso decorre de um processo longo histórico, que é o processo justamente de complexificação do trabalho na sociedade moderna, né? Então, que tem como consequência, igual eu já falei, a divisão social do trabalho, mas, sobretudo, o surgimento das ciências parcelares, né? E veja, quando o Sérgio Ferro vai fazer essa crítica da arquitetura, né, acho que é importante colocar, a diferenciação em si desses conhecimentos particulares, ele não é um problema, né? Na verdade, ele é um pressuposto teórico fundamental para a gente adquirir um conhecimento aprofundado sobre qualquer problema real. Contudo, essa diferenciação se torna um problema, né, no caso das ciências parcelares, na medida em que esses corpos de conhecimento, esses corpos teóricos, assumem uma autonomia sui generis que acaba se destacando do processo real e total do ser social e acaba se pautando a partir de um fundamento espontâneo próprio desse próprio corpo teórico particular, né? É aquilo que o filósofo francês Henri Lefebvre vai criticar frontalmente, justamente como que os arquitetos teriam fundado um corpo, os arquitetos urbanistas, né, sobretudo, ele vai focar muito na crítica ao urbanismo também, teriam construído um corpo teórico próprio, pautado muito por vocábulos e conceitos próprios, tendendo a uma metalinguagem, né? Enfim, o Rodrigo Lefebvre, por sua vez, a gente pode dizer que ele vai dar uma consequência prática, radical a esse corpo teórico que o Sérgio Ferro, digamos assim, funda as bases, né? Sobretudo no mestrado dele, defendido em 1981, projeto de um acampamento de obra, uma utopia, né? Que é onde ele vai propor justamente, ele vai esboçar, vai projetar o projeto de um canteiro-escola, né? Que seria, digamos assim, um acampamento de obra mesmo, mas que agremiaria, né, articularia tanto os futuros usuários dessa habitação de interesse social, quanto os próprios construtores, então os operários, quanto o que seriam os intelectuais, então engenheiros, arquitetos, os especialistas, justamente a partir de um processo extensivo, não só de construção e projeto, mas também de formação ideológica e cultural, né? E ele parte para isso, para esse projeto, justamente dos problemas fundamentais da sociedade brasileira naquele momento, sobretudo na realidade desse São Paulo, né? Então, o processo violento de êxodo rural vivido nas grandes metrópoles, sobretudo na capital, o processo vertiginoso de autoconstrução nas periferias urbanas, então as favelas, e essa necessidade, que, igual eu citei o Marighella mais a princípio, essa necessidade que o momento histórico exigia de uma luta pela democratização, mas entendendo a luta pela democratização não somente como um processo institucional e, digamos assim, por cima, pelo alto, mas um processo que exigia uma ampla participação popular, né?
Então, por assim dizer, se ele parte dessa crítica às ciências parcelares e da praxis da arquitetura, como uma praxis da arquitetura moderna, como uma praxis aristocrática e fechada em si mesmo, ele vai muito pincelar de como, para conformar uma praxis de novo tipo, essa consciência, né, essa elevação da consciência da praxis arquitetônica teria que vir de fora de si mesma, né? Então não adianta ficar procurando soluções intermediárias dentro desse campo fechado. Se necessitaria abrir essa praxis para uma praxis de caráter de massas e popular, né? Ele toma como base justamente a experiência da Revolução Cubana, que nas suas primeiras décadas, né, com as dificuldades de industrialização, dificuldades econômicas, etc., eles vão organizar as microbrigadas da construção civil, que seria um complemento ao processo amplo de construção de habitação de interesse social, que vai organizar mutirões autogeridos pela população. Né, um processo, importante dizer, um processo restrito historicamente, ele vai durar alguns anos, e depois ele vai ser abandonado quando, de fato, eles conseguem estabelecer fábricas e um sistema pré-moldado, etc. Mas, enfim, ele parte disso justamente para defender que esse processo de provisão habitacional, pautado pela auto-organização dos trabalhadores, pela auto-organização popular, ele só faria sentido dentro de um contexto de tomada do poder político, né, em que o Estado não fosse mais um Estado burguês, que o Estado não fosse mais um Estado estruturado pela repressão às classes populares, mas de fato um Estado pautado pelas necessidades do povo, né? Então, justamente, já partindo para o final, ele vai pautar essa questão, essas reflexões sobre o Estado no próprio capítulo que ele caracteriza essa época de transição, que seria um momento que seria aplicado esse projeto, né, de acampamento de obra, tomando como referência justamente, principalmente as reflexões do Marx no Capital e do Engels no Anti-Düring, né, as reflexões dele sobre o Estado, não só o Estado burguês, mas também esse futuro Estado operário. E demarcando a Revolução, né, enquanto justamente como dois momentos. Eu acho que esse é o fundamental assim, do projeto, dessa reflexão que ele faz no mestrado, marcando enquanto dois momentos, né, o que seria uma revolução política, então justamente esse momento em que as classes populares tomam para si, efetivam até as últimas consequências esse processo de democratização, e, portanto, tomam o Estado, e o processo de evolução social, que é justamente sobre o que ele está teorizando, né? Que é esse processo de aprofundamento da consciência, não só ideológica, mas, sobretudo, cultural das massas, que, segundo ele, não encontra claras limitações dentro do contexto da época, né? Então, em termos de conclusão, né? Enfim, esse tempo é restrito, mas a gente pode conversar mais posteriormente. Em termos de conclusão, eu acho que dá para... esse projeto de Canteiro Escola ele se destaca bastante claramente com uma contribuição teórica bastante fundamental do Rodrigo, em termos de levar às últimas consequências práticas essa reflexão que eles começaram no grupo Arquitetura Nova, e que, de certa forma, a reflexão Canteiro Escola, o Canteiro e o desenho do Sérgio Ferro, ele trabalha justamente essa contradição, mas quem vai trabalhar, digamos assim, até as últimas consequências práticas seria justamente o Rodrigo no mestrado, e também na sua própria obra arquitetônica, ainda que não seja o meu objeto de pesquisa estritamente, essas primeiras experiências de canteiro escola na prática. É isso. Legal, Vinícius. Obrigada pela apresentação. Super interessante. Então, vou pedir assim, agora a gente vai abrir um espaço para perguntas, para conversas, para dar oportunidade para os pesquisadores falarem mais das suas pesquisas. Quem quiser fazer pergunta, pode levantar a mão. Antes só de passar a palavra, eu só vou fazer comentários
né, para a gente entrar no clima da conversa. Vamos lá, então a gente tem vários trabalhos, né, estão abordando esse momento do modernismo, da arquitetura moderna. Talvez o trabalho do Gabriel ele se diferencia um pouco, mas é interessante da gente fazer algumas correlações. Eu gostaria de, então, fazer uma pergunta, fazer uma proposta de reflexão para o Henrique, se ele puder, né, falar um pouquinho mais, porque assim, quando ele estava falando do Messi e do Le Corbusier, de como, né, o Le Corbusier foi convidado e como uma forma, inclusive, de exercer uma tensão política nesse campo interno que estava se configurando como caminhos primórdios da arquitetura moderna no Brasil. E acho que seria interessante se você pudesse falar um pouquinho mais dessa situação do convite do Le Corbusier, considerando que é um momento, inclusive, que outros arquitetos estrangeiros, inclusive o Agache, né, no Rio de Janeiro, ali na mesma época, estava fazendo um plano urbanístico para a cidade, num contexto acadêmico completamente diferente, uma pessoa respeitada no campo acadêmico, digamos, até um líder em termos de instituições de classe, né? O Agache, que propôs um plano que se assemelha ao que depois passou a se tornar o plano diretor nosso. Então ele foi precursor também, enquanto que o Le Corbusier estava propondo uma leitura do Rio de Janeiro, não digo MES, digo aquela proposta de edifício-ponte que conectava as várias baías, né? Uma coisa bem externa, sem querer entender a realidade. Então, nesse contexto, se você quiser usar a oportunidade para falar um pouco mais do convite do Le Corbusier para auxiliar esse grupo novo que estava surgindo, dessa transformação interna do modernismo através do Lúcio Costa, em que condições ele foi convidado, por que grupos ele foi convidado, acho que pode enriquecer a conversa. Para a Fernanda, isso, fiquei curiosa, fiquei interessada, eu também fui uma estudiosa do Artigas, atualmente não estudo mais, mas no meu mestrado eu estudei. Se existem relações possíveis de serem estabelecidas entre esses três arquitetos. Eu entendi no final da sua apresentação que não muito, talvez, mas se existem algum tipo de influência mútua, né, nesses representantes que estão trazendo uma forma nova de se fazer arquitetura e cidade nesse momento em Londrina, e se eventualmente o Artigas, até pela proporção das obras do Artigas na cidade, se chega a ter uma capilaridade maior, assim, se chega a formar algum tipo de influência nas novas gerações. Acho que agora é só o Vinícius, né? E, Vinícius, eu acho que o seu tema é muito importante, né? Inclusive hoje, a gente é inevitável a gente pensar como, assim, comparando o momento atual com o momento em que o Lefebvre, o Rodrigo e o Sérgio Ferro estavam trazendo essa discussão, como a gente deu muitos passos para trás, né? Então, assim, e numa situação que a gente vive agora muito mais complexa, talvez, e muito mais distante, o arquiteto continua sendo, e até talvez mais aquele profissional distante, embora a gente teve muitos avanços, evidentemente, principalmente depois da Constituição, principalmente no campo do planejamento urbano, contudo, a ideia de um arquiteto gênio, ela está dentro das escolas até hoje, assim, né? Eu vejo. Então, será só uma provocação, né? Será que essa utopia ela é possível, ou se essa visão ela é uma utopia, ou ela tem algo de possibilidade no contexto atual? O que a gente pode aprender do canteiro do Lefebvre para os dias atuais? E aí acabei fazendo essa relação entre o que o seu estudo e o primeiro do Henrique,
nesse sentido de que você falou, né, talvez, não sei se eu estou forçando um pouco a relação, mas você falou que precisa ver de fora, né? Para a arquitetura ser uma emancipação, para esse campo, para essa prática desse campo ser emancipatória, precisa ter uma atenção externa, precisa vir de fora. Então, a questão que me surge é, mas de fora o quê? De fora quem, né? Seria, a gente falou do Agache e do Le Corbusier nos anos 30, mas aqui, hoje, né? Quem tem que vir de fora tensionar, né? Que grupos, né? Quem é que está faltando nesse jogo para a gente fazer uma emancipação? Então, antes de responder, se vocês sentirem à vontade, né, respondam se quiserem, assim, essas provocações. Eu vi que o Glauco está com a mão levantada, vou pedir para ele fazer a pergunta, então. Oi, estão me vendo? Sim. Eu estou no celular, eu tive problemas, então eu peço desculpas, porque eu tive problema no meu computador aqui, acabei entrando, o Henrique já estava apresentando. Eu quero dar boa tarde a todos, parabenizar a todos pelas apresentações, né? Agradecer a Samir e ao Gabriel, que está aí. O Gabriel foi meu aluno há muito tempo, hoje era um menino e hoje é um rapaz de barba preta, e eu cada vez mais com cabelos brancos, né? Então, isso Glauco? Tá dando uma espécie de interferência, né, Ana? Eu não sabia se era só eu, mas somos todos, então. Vou só fazer uma pequena observação, mas antes de fazer, eu diria que você apontou... Seu nome, desculpe, que eu não estou vendo aqui. A organizadora aqui, que está me olhando aqui, está no vídeo. Qual é o seu nome? Está me ouvindo? Alô? Oi. Está me ouvindo? Caiu? Alô? Tá um pouco... A conexão está um pouquinho lenta. Alô? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Estamos com alguma dificuldade, mas agora voltou. Estão me ouvindo? Sim. Acho que ele vai tentar conectar de novo. Eu falei com ele pelo WhatsApp. Tá. Ana, a gente vai esperar o Glauco ou a gente vai continuar? Realmente, podemos começar para não perder muito tempo, né? E aí, quando ele voltar, a gente passa a palavra para ele. Sim, ele inclusive começar. ele me mandou uma mensagem aqui dizendo para a gente seguir. Ele falou, segue com a resposta. Bom, eu gostaria de parabenizar os colegas, né? As apresentações foram muito ricas, né? Aprendi aí com os colegas. Também parabenizar a Ana pelas questões, agradecer pela pergunta que fez a mim e também eu gostei muito da pergunta que você fez ao Vinícius. Eu gostaria de ter feito a mesma pergunta a ele, sobre essa questão das contribuições externas para repensar a arquitetura, como é que ele enxerga isso. E então, assim, obrigado. Essa pergunta sobre a influência do Le Corbusier, né, como que se deu esse convite, né, se eu entendi bem a sua pergunta, qual foi o contexto em que aconteceu, é muito rico e assim foi muito prazeroso fazer esse trabalho, porque eu fui buscar uma literatura com a qual eu não estou exatamente trabalhando na minha tese de doutorado, mas foi muito bom ter contato com essa bibliografia, essas fontes secundárias, né? Ler os livros do professor José Carlos Duran, que é um sociólogo, professor da USP, e eu diria assim que tem umas descrições mais assim magníficas a respeito do campo da arquitetura, é descrita por um não arquiteto, assim. Eu acho que de certa maneira vai dialogando aí com a pergunta que a Ana fez ao Vinícius, né? Mas o texto do professor José Carlos Duran foi muito interessante para entender essa relação do Le Corbusier
também o livro do Lauro Cavalcante, né, Moderno e Brasileiro, e eles descrevem, né, essas relações, o convite do Le Corbusier. E eu acho que antes de responder essa questão da participação dele do Le Corbusier no projeto, acho que é importante dizer que existia desde o final da década de 20 o interesse da elite cultural brasileira, de certa maneira, em importar os preceitos modernos, né? Então, assim, em 1929, o Paulo Prado, que é considerado o pai do modernismo em São Paulo e não é arquiteto, ele faz um convite para o Le Corbusier vir a São Paulo, ele faz uma palestra em São Paulo e também na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio. E assim, o Le Corbusier aceita com muito prazer esse convite, né? E nos anos seguintes, né, quando o Lúcio Costa assume a direção da Escola Nacional de Belas Artes como interventor, os alunos faziam leituras da revista O Espírito Novo, né, que publicava textos do Le Corbusier, e eles tinham grupos de estudos, né, e o Lúcio Costa entra naquele momento como interventor, fica poucos meses, mas consegue, de certa maneira, modernizar o curso. Ele tem a oportunidade de convidar o Gregório Wachavi para lecionar na Escola Nacional de Belas Artes. Eles meio que modernizam o grupo. Por fim, o Lúcio Costa é expulso pelos professores, mas os alunos que faziam essas leituras fazem uma greve após a retirada do Lúcio Costa da direção, né? Então, assim, o Le Corbusier permeava essa questão da elite cultural, as leituras que eram feitas na universidade, né? E quando ocorre o concurso para o Ministério da Educação e ganha lá o projeto do Arquimedes Memorial, que tem outra estética, né? E o Gustavo Capanema, né, o ministro, decide não construir e faz o convite, ao decidir não construir o prédio do Arquimedes Memória, começa meio que uma guerra de pareceres. Assim, o Gustavo Capanema ele pede para que seus assessores, um do ponto de vista sanitarista, outro do ponto de vista, enfim, com várias vertentes, para condenarem o projeto do Arquimedes Memória. E assim, quando o Capanema convida o Lúcio Costa para fazer o projeto, a ideia de convidar o Lúcio Costa era meio que fazer uma chancela ao projeto modernista feito pelos brasileiros para, de certa maneira, evitar que outros pareceres viessem a inviabilizar o projeto modernista. Então, assim, o convite ao Le Corbusier aconteceu nesse contexto. E o convite ao Le Corbusier não era exatamente para ser consultor do projeto do Ministério da Educação, mas o convite formal, por escrito, era para ministrar palestras no Rio de Janeiro. Então, ele além de participar como consultor do Ministério da Educação e também como consultor do projeto da cidade universitária, ele também ministra palestras, né? E então, assim, existia essa relação que iniciou lá na década de 20 e o Le Corbusier veio meio que para chancelar esse projeto modernista. É interessante dizer que o Lauro Cavalcante diz que quando o Le Corbusier aceita o convite, ele para fazer o projeto, ele adora a ideia, porque na Europa eles viviam um período entre guerras e que tinham muita dificuldade de viabilizar suas ideias e projetos modernistas na Europa. Então, assim, os convites de países, especialmente em desenvolvimento, como o Brasil, que tinha uma certa pujança econômica em função do início da industrialização, da cultura cafeeira e tal, isso foi muito bem recebido pelo Le Corbusier, mas também por outros arquitetos, como o Alfredo Agache, né, e também o Marcelo Piacentini, que depois foi convidado pela direção da Escola Nacional de Belas Artes para fazer o projeto da cidade universitária. Então, assim, existia o interesse em importar as ideias desde os locais, mas também havia interesse dos europeus de trazer as suas ideias aqui em função das dificuldades que eles encontravam.
Então, assim, eu acho que é muito interessante a gente observar essas questões e fico contente aí de poder conversar sobre isso. Obrigado. Sim, legal, Henrique. Sim, certamente. Acho que fica para uma outra conversa, né? Mas a gente fica se fazendo questões na cabeça, né? Essa relação, por exemplo, entre campos, né? Entre campos da arquitetura e em várias localidades, né? Com essas diferenças socioespaciais, mas também entre campos de outras ciências, né? Então, dá vontade de pensar muito, muito interessante. Parabéns pelo trabalho. Quem gostaria de fazer Eu novos comentários? retornei. Você está me ouvindo, Ana? Você está me Sim, vendo? isso. Eu retornei. Bom, a minha Tô conexão sim. está muito ruim. Se por acaso eu cair de novo, aí paciência. Tá? Mas está me ouvindo? Está conseguindo me Estamos. ouvir? Não, é só para complementar aí, minimamente, aí o que o Henrique já respondeu muito bem, né? E adendar um aspecto. Né? Talvez o título do nosso trabalho poderia ser Contra a pretensão de uma autonomia dos arquitetos. Tá certo? Seria algo mais ou menos assim: breve manifesto, ou modesto manifesto contra a pretensão de autonomização do campo da arquitetura. Tá certo? Eu acho que é isso. Especialmente quando a nossa sociedade, quer dizer, a sociedade, o ser social, aliás, eu queria parabenizar muito o Vinícius Okada, eu acho que tem muito, como você mesma falou, tem um diálogo muito forte entre essas duas reflexões, né? Quer dizer, a gente está vivendo uma grande, contínua, enfim, consistente complexificação do ser social e das relações, tá certo? Que alguns chamam vulgarmente desse capitalismo globalizado de corte financeiro, não é mesmo? E que está mexendo com toda a sociabilidade, especialmente essa sociabilidade que os arquitetos da minha geração herdaram, que veio do modernismo, lá em especial da Segunda Guerra Mundial, né? E alguns, a gente vê um campo de disputas mesmo para essa questão da autonomia dos arquitetos, que já deu para perceber que nem o Henrique, nem este que lhes fala acredita nisso. Quer dizer, é uma interação, não dá para a gente ficar naquele passado que a minha geração, ou parte dela ainda fica, do arquiteto, grande coordenador, que articula tudo. Eu acho que não se trata mais disso. Então, essa reflexão ela é uma modestíssima contribuição para isso, né? Para a gente pensar isso. E um outro aspecto que eu queria levantar, que o Henrique também abordou, o Le Corbusier e outros vêm não só pela questão dos constrangimentos que a Europa vivia no período entre guerras, em especial a partir na década de 1930, mas também, e o Henrique também abordou isso, eu quero reforçar, é uma espécie de chancela à adoção de uma nova proposta que estava surgindo, né? E foi uma baita disputa, né? Pelo que os historiadores falam aí, né? Então, a ideia exatamente da reflexão é a gente pensar um pouco como está a partir de um interessante sociólogo, né? Um pesquisador que é o Bourdieu, né? Tá certo? Então é isso. Acho que a gente tem que. Essa é uma contribuição que a gente pensou em trazer aqui e está dialogando bem aqui. Obrigado. Obrigada, Glauco. Agora eu acho que tem que investir nesse título, no modesto manifesto contra a autonomização da arquitetura. Talvez no próximo artigo. Sim. Parabéns, obrigada. A Fernanda, ela está aqui? Tá. O Gabriel, se quiser fazer algum comentário também. Posso responder, então, antes? Sim. Então, agradeço também, né, por ter participado dessa mesa, muito interessante, parabéns a todos os demais.
E quanto às suas questões, se existem conexões entre esses 3 arquitetos, há, porque até mesmo porque eles atuaram na cidade de Londrina no mesmo período, né? A gente vê que o Lobauer ele formula projetos anteriores ao que o Artigas e o Sato vão formular, ele faz estudos para esses projetos que não foram aceitos. E já respondendo a segunda questão, se o Artigas tem algum tipo de influência nas demais produções, eu diria que sim, mas eu diria que sim pensando na produção moderna do Artigas, não necessariamente em suas obras, né? Enquanto moderno, enquanto produção dele, mas é evidente que assim, cada um tinha uma vivência, uma trajetória diferente, né? O Lobauer, ele era muito mais pragmático, voltado à produção arquitetônica mesmo, e não à teorização. O Sato também era muito mais racional e funcional, priorizando sempre soluções funcionais de setorização, de circulação. E o Artigas, ele valeu-se muito da ideia de como Londrina se apresentava para eles naquele momento. Londrina era uma cidade nova, em formação, então ela possibilitava que eles experimentassem muitas formulações. E o Artigas faz da cidade um laboratório, né? Alguns trabalhos até falam isso. Artigas faz de Londrina um laboratório de experimentação. Então, assim, há diferenças nas trajetórias, mas eles atuam no mesmo momento e no mesmo processo de modernização da cidade. Não sei se eu respondi, mas é isso. Sim. Obrigada, Fernanda. Eu não sei se todo mundo conhece o contexto de Londrina. Eu, particularmente, não conheço com profundidade, então acho que era mais para mapear um pouco na cabeça como é que estava funcionando tudo isso ao mesmo tempo. Obrigada. Eu acho que eu cometi um erro de não me apresentar no começo, e eu estou achando que todo mundo não sabe quem eu sou, né? Mas eu não sou nada demais. Eu sou só a Ana, eu sou professora aqui da Universidade de Brasília, da Faculdade de Arquitetura. Então, corrigindo o erro, passo a palavra agora para o Vinícius. Bom, obrigado pelas perguntas. Acho que, na verdade, acho que é pergunta de $1 milhão, né? Mas antes, falando sobre as considerações iniciais, né, o que a professora fez, você falou sobre a diferença entre os momentos históricos, né? Eu acho que, sim, né? Tipo, acho que é claro como, de certa maneira, em termos políticos hoje, o momento histórico hoje é da reconstrução do zero, né? Eu não digo nem desde o governo Bolsonaro, mas até antes do golpe de 2016, né? Uma reconstrução do zero de um movimento de massas de caráter popular, né? Mas eu acho que um exemplo muito ilustrativo disso, assim, é até mesmo aquela virada do século, assim, né? Não sei se todo mundo já leu a cartilha da cidade, né? Que versa sobre aqueles instrumentos regulatórios, tipo o plano diretor, periri poró, se não me engano, foi aprovado no segundo governo FHC, na passagem do FHC para o Lula, né? Mas tem uma versão que eu acho que até a Hermínia Maricato, que faz o prefácio, assim, faz uma contextualização que fala muito, acho muito interessante, porque fala justamente sobre como que foi a implementação prática desses instrumentos regulatórios, que são, evidentemente, um avanço constitucional indiscutível, né? Mas tem seus limites muito claros. Então, por exemplo, ela chega a relatar como foi essa recepção pelos movimentos sociais, assim, que dizia sobre como o contexto da época, a proposta que foi apresentada pelos movimentos sociais em conjunto com o PT foi muito uma proposta de tentar mediação dentro desse contexto de redemocratização e não sei o quê. Só que na hora de implementação prática, e eu acho que qualquer um que foi numa reunião de plano diretor sabe como é que que esses instrumentos pendem para um lado da balança, que é quem tem mais força política e social, leia-se quem tem mais dinheiro, leia-se, né, muitas vezes esses instrumentos regulatórios, eles são a regulação dos negócios das burguesias locais, né? Eu lembro muito quando a gente acompanhava essas reuniões dos planos diretores de São Carlos, né? Que eu cheguei a acompanhar diretamente um desses processos. É uma coisa, assim, o plano diretor, em termos práticos, muitas vezes qual vai ser o novo vetor de expansão imobiliária do mercado, né?
e tendo que fazer, os movimentos sociais tendo que fazer uma luta hercúlea para ter um mínimo de participação e até impor um mínimo de freio para esses avanços, né? Então, só sugerir isso e até recomendar um texto, na verdade, uma entrevista de um professor da USP, que é o Wilson Barbosa, vou mandar aqui no chat, que também foi militante da LN e ele é um dos únicos professores negros ali da FEFELESH, da USP, né? E ele deu essa entrevista, se não me engano, em 2015, 2016, para a revista Ópera. Ele fala justamente sobre essa diferença geracional de momentos históricos. Ainda que eu acho ele muito fatalista, muito pessimista, eu acho que tem boas contribuições ali. Mas, de qualquer forma, assim, tentando ser objetivo, o problema é que o Rodrigo Lefebvre e o Sérgio Ferro colocam, junto com o Marighella, na verdade, eu acho que, em termos teóricos, a gente poderia... Ele está muito bem representado dentro da discussão, dentro do campo marxista, que o Gramsci faz nos Cadernos do Cárcere, né, que ele fala sobre o problema dos intelectuais. Ou seja, né, o que ele fala que, justamente, para transformar a sociedade, é daí que eu digo que vem o que vem de fora, né, para transformar a sociedade, ou seja, para eliminar essa influência, porque aqui a gente está falando de luta de classe, então, para eliminar essa influência burguesa no movimento operário, que restringe o movimento, ele vai falar que a gente precisa da formação de um novo caráter de intelectual, que não seja o intelectual no sentido vulgar, tradicional, então, que é o literato, o filósofo, no sentido de um intelectual burguês, institucional até em certa medida, né? Mas justamente que seja um novo tipo de intelectual que se caracterize sobretudo pela prática, né? Pela uma atividade prática e orgânica junto com as massas populares, né? Então ele até traduz isso numa fórmula, né? Então o novo tipo de especialista, ele tem que superar o especialista de tipo vulgar, então não ser só um especialista, mas um especialista mais político, no sentido de um dirigente, né? Então, eu acho que é muito isso que o Rodrigo Lefebvre fala, sobretudo quando ele fala da dimensão pedagógica do canteiro escola, né? O meu trabalho não diz respeito sobre isso, mas no mestrado invariavelmente vai entrar, que é quando ele trabalha muito Paulo Freire, né? Paulo Freire, não à toa, dentro desse contexto, ele vai buscar, para a base das suas referências pedagógicas, vão ser intelectuais do terceiro mundo, né? Como Franz Fanon e Amílcar Cabral, né? Justamente dentro desse movimento de libertação anticolonial naquele momento, e que o Rodrigo Lefebvre usa muito isso como base para o que ele defende de um novo tipo de intelectual. Inclusive, não é nenhuma coincidência que as obras do Gramsci tenham começado a ser publicadas naquele momento, né? Uma primeira publicação em 66 e uma publicação mais massiva nos anos 70, no Brasil. Então, quando eu digo vem de fora, acho que vem muito no sentido de organizar um operador político dessa luta, né? Que consiga unificar todas essas lutas que estão no terreno espontâneo. Então, por exemplo, mesmo que seja uma luta bem específica, a arquitetura em várias frentes, então moradia, até no contexto urbanístico, até nos marcos regulatórios das cidades, etc., isso tem que estar unificado no sentido de estar com uma estratégia, um projeto político claro, porque, por exemplo, eu concordo ipsis literis quando você fala que assim, a figura do arquiteto gênio ainda está nas escolas. Só que, por exemplo, vamos tentar identificar o que é o projeto político por trás disso. Independente se as pessoas que defendem isso nas escolas tenham consciência disso ou não. Qual é o projeto político por trás disso? Eu não consigo identificar nenhum projeto político que não seja manutenção do status quo, né? Então, nesse sentido que tem que vir de fora, e naquele movimento específico, dizia a respeito, sobretudo, da crítica do Lefebvre, do Marighella, do Sérgio Ferro, da falência de uma estratégia política, que era a estratégia desenvolvimentista, a estratégia da conciliação com a burguesia nacional, né? Da estratégia nacional popular. Eu acho que, justamente, se a utopia ainda é possível, eu tenho muito essa discussão com o meu orientador, né, o Luiz Recaman. Ele é um lefebvriano ortodoxo, e eu acho que a resposta não é se ela é possível, mas ela é fundamentalmente necessária,
né? Porque muitas vezes quando se fala em utopia, se fala muito da dimensão metafísica de uma utopia. E eu acho que o que importa, ainda mais no nosso contexto histórico, é a dimensão material e prática disso, né? Acho que em linhas gerais é isso. Sim. Legal, Vinícius. Justamente, assim, acho que sim, você circunscreveu bem o que você quis dizer com vir de fora, mas justamente eu estava trazendo, enfim, o que me ocorreu naquele momento era esse vir de fora, não do ponto de vista de uma nova função do especialista ou do intelectual, mas desses outros agentes, né? Particularmente essa grande massa, se não operária, de trabalhadores, né, que usam, que usufruem, que criam cidade, que produzem cidade diariamente. O que me ocorreu nesse momento foi isso. Eu acho que o Glauco está com a mão levantada. Estou sim, mas se não tiver ninguém para falar, eu, como já falei, eu cedo a vez. Eu gostaria de fazer um comentário, sim, mas se tiver outra pessoa, por favor, dê chance a ela e se der tempo eu falo depois. Só tem você com a mão levantada, eu acho que... E a gente ainda tem 20 minutos, pouco menos de 20 Tem a minutos. Samira também, né? A Samira levantou a mão. Ah, desculpa, não vi. Então deixa a Samira na minha frente, por favor, depois eu falo. Depois dela eu falo se não tiver mais ninguém, por favor. Certo, Samira. Boa tarde a todos. Me ouvem? Sim. Eu conheço a excelência do trabalho do Henrique e do Glauco, né? E é por isso que eu lembrei de uma aula em que estávamos os três, na aula de 13/9/21, e que esse assunto apareceu sobre a autonomia, e aí eu fiquei resgatando aqui, Henrique, Henrique e Glauco, né? Também um pouco sobre o que Vinícius fala. Quando a gente põe a questão da autonomia em jogo, assim, vai falar sobre ela, eu fico pensando que tem eu não tenho certeza não, eu estou pensando que tem duas chaves e duas possibilidades, assim. Tanto é importante a gente nos identificar dentro de um campo, né? Ou seja, se dar conta de que nesse sentido, né, do título que o Glauco fala, não estamos isolados, produzimos em conjunto, numa sociedade. Mas também eu acho que acontece de usarmos essa mesma palavra autonomia para tentar nos referir a uma outra questão, que é acreditar potência à nossa atuação. Porque quando a gente se vê dentro de um campo e num lugar mais amplo que nos molda e que nós moldamos, talvez isso nos paralise. Então, é desse lugar duplo, dessas duas possibilidades que elas não se anulam, sabe? Enfim, autonomia é uma coisa difícil de pensar, penso eu. Perfeito. Terminou, Sam? A Ana vai... Nada. Obrigada, eu ia agradecer o comentário da Samira. Pode falar, Glauco. Desculpe, Ana, eu achei que você não estivesse aí, desculpa. Olha só, concordo com a Samira, e gostei desse termo que ela falou, até anotei aqui, acreditar a potência da nossa atuação. Não é? O problema é estou pensando alto aqui, né, nesse nosso rico diálogo, o problema é o quanto a gente acaba acreditando nessa potência. Eu acho que é uma questão de intensidade. Também deve ficar claro, aliás, o Samir apresentou um belíssimo trabalho ontem numa sessão que eu tive o prazer de assistir, e nós também acabamos discutindo um pouco essa questão da autonomia. Não é? E eu avalio que ninguém vai jogar fora as ferramentas que nós temos. O que nós temos enquanto arquitetos, podemos chamar de campo, ou enfim, prática fragmentada, alguma coisa assim, nós temos essas ferramentas, nós não vamos jogar fora. O problema é que, na medida em que a sociedade vai vai apresentando novos desafios, essas ferramentas têm que ser repensadas. Isso daí, não é? Agora, eu queria, Ana, sem tomar muito tempo,
falar de um lugar de fala meu, mais meu do que do Henrique, porque o Henrique está em outra área, que eu sou do Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos da Universidade Federal Fluminense. E esse núcleo atua exatamente de uma forma que ele tenta, e tentamos e efetivamente conseguimos, uma outra atuação no campo do projeto e do planejamento. Para tanto, eu vou pedir licença à Ana e aos demais, nós já temos 2 publicações que exatamente mostram isso. Este trabalho aqui, este livro, chamado Universidade Luta pela Moradia, e este outro livro aqui, Universidade, Lutas e Conflitos Urbanos, onde tem um conjunto de reflexões, mas reflexões a partir daquilo que, não sei se o Vinícius usou, acho que o Vinícius não usou esse termo, mas o que a gente poderia assumir como uma utopia possível e uma experiência bem diminuta, só para elencar aqui, uma primeira experiência fundante do nosso trabalho, que tem mais de 30 anos, foi uma experiência no município de São Gonçalo, na época da ditadura, e que nós conseguimos exatamente fazer o governo federal interceder no sentido de desviar e criar um projeto, e esse projeto foi um plano construído com a comunidade da Favela do Gato. Esse foi um exemplo emblemático. E o último exemplo emblemático, houve outros no meio disso, foi que vocês, acho que do Brasil, ouviram falar, devem ter ouvido falar, na época dos mega-eventos do Rio de Janeiro, que foi a tentativa e a quase materialização total, por assim dizer, da Vila Autódromo, da comunidade da Vila Autódromo, que nós conseguimos fazer um plano popular da Vila Autódromo. Então, inclusive, premiado. Mas esse plano, todas essas intervenções cobraram e requereram de nós exatamente uma nova atuação, um novo tipo de atuação e de inserção e de diálogo e de linguagem. Porque não adianta só também a gente apresentar uma linguagem que as pessoas não entendem, uma linguagem propriamente dita, não só do desenho, como também da transferência da ideia. E no primeiro livro que eu apresentei para ir para os colegas, tem exatamente o que eu convido, se tiverem oportunidade de ver. Não estou fazendo propaganda do livro, não, tá? É só para mostrar que tem um capítulo chamado O Plano e o Projeto como Instrumento de Luta, que é exatamente um exemplo muito diminuto, mas que é interessante para a gente, que mostra esse novo olhar e essa nova, não digo novo, mas essa outra postura do arquiteto num contexto heterônomo. É isso daí. Obrigado, Ana. Desculpe se me estendi. Não, tá tranquilo. Obrigada, Glauco. Sim, agradeço aqui as suas... você falar desses estudos e publicações. Eu estava aqui escrevendo mensagens no chat, mas estava indo só para a Samira. Mas sim, acho que sim, essa utopia do possível, né? Aqui lembrando o Ernest Bloch, o que seria um caminho do possível, tendo em vista um futuro de transformação, né? Acho que é isso que está em mente. Utopia, porque o sentido de utopia, aí a gente, né, na história, varia muito. Pensando numa utopia, assim, do possível. Gostei também de acreditar a potência na nossa atuação. Estou anotando aqui várias ideias de vocês. Tem mais alguém que gostaria de fazer um comentário? Eu gostaria, o Ana, Henrique, rapidinho. desculpa. Não, eu gostei muito do comentário da Samira, né, sobre essa reflexão entre autonomia e heteronomia, né? E o Bourdieu, ele diz que nunca a autonomia é completa e nunca é totalmente heterônomo, ou seja, nunca a gente tem a determinação sobre si mesmo ou sobre o campo sobre si mesmo, sobre o que está acontecendo ali, nem a determinação externa é plena, sempre é um contínuo, é uma linha, né, entre autonomia e heteronomia que tende a autonomia, mas não alcança, e por outro lado, tende à heteronomia, mas também nunca é completa. Então, sempre tem um pouco de autonomia e heteronomia, né? E pensando nessas questões
sobre a potência individual ou a potência de pequenos grupos, sobre mudar ou não mudar, eu acho que tem a ver também com uma questão escalar, né? A gente nunca vive só o local, né? A gente sempre age em várias escalas de ação, né? E eu fico pensando num texto do David Harvey, o arquiteto rebelde em ação, em que ele fala da possibilidade de nós agirmos em vários campos de atuação, em várias arenas, né? Desde a arena individual, o indivíduo consigo mesmo, a sua relação familiar, e várias esferas de luta, né? Em que ele é, ao mesmo tempo, ele tem uma certa autonomia e ele também é determinado, ele também tem determinações externas sobre si. Então, eu acho que esse dilema entre autonomia e heteronomia, eu acho que é uma tensão que a gente sempre vai buscar, mas nem sempre vai ser totalmente autônomo ou totalmente heterônomo, né? Certo. Só A para gente tem fazer mais só uma 10 minutos. anedota, né? Aquele filme, desculpa, Forrest Gump, né? Eu acho que a mensagem final é essa, né? Porque tinha lá as duas personagens mulheres importantes na vida do Forrest Gump, que era a mãe né, e a mulher, a mulher que ele se apaixona, e que elas tinham visões, assim, exatamente. Eu posso tudo ou não posso nada? Na verdade, é um pouco das duas coisas, né? A gente sempre está tensionando, né, para tentar não ser determinado e tentar modificar algo, né? Sim. Bom, então a gente ainda tem uns minutinhos. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, colocação. Ana, só complementando, você tinha comentado sobre o agache, também nessa mesma época o Atílio utilizou Niterói como objeto de estudo na sua tese de doutorado. E várias das mudanças propostas, e o plano dele tem várias ideias que são bem parecidas, né, apesar dos contextos diferentes das duas cidades, mas a questão do aterramento do centro da cidade, a própria Avenida Amaral Peixoto, sendo uma extensão simbólica da Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, também entra dentro desse contexto. E uma das reflexões que eu coloco é justamente porque na tese ele coloca Niterói como se fosse um bairro do próprio Rio de Janeiro. O fato dela ser uma capital, de fato, se ela isso representaria de fato uma identidade que conseguiria fazer com que as pessoas olhassem para Niterói como uma cidade, não simplesmente como uma extensão da capital federal, como vários estudiosos, inclusive o próprio Atílio, consideravam, como se Niterói acabasse sendo um bairro do Rio de Janeiro. Uhum. Obrigada, Glauco. Gabriel, desculpa. Que Obrigada pelo honra. comentário. Ô, Ana, só rapidinho, é que eu não sei se eu falei no início, eu parabenizei o Gabriel, que eu estou vendo aqui com a sua barba escura aqui. Parabéns, Gabriel. Tá certo? Obrigado, Glauco. De nada. Bom te ver aqui. Bom, então acho que é isso. Agradecer a todo mundo, parabenizar pelos trabalhos, pelas pesquisas promissoras e desejar uma boa continuação de Renan Park. Tchau, prazer conhecê-los.